Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Bruno Padilha, do blog brunopadilha.com, gravando hoje o 18º vídeo do meu desafio 30 dias, 30 vídeos. Hoje eu vou falar sobre um tema que é a maturidade. O que significa ser uma pessoa madura? Ou quando a gente fala que alguém é imaturo, a gente está usando esse termo corretamente? O que significa ser maduro? É ser velho? É ser ranzinza? O que é maturidade? Para falar a verdade, eu nunca li nenhuma explicação sobre maturidade que traga essa abordagem que eu vou passar nesse vídeo. É algo que eu concebi através de algumas filosofadas minhas aí, alguns pensamentos que eu tive sobre o assunto, algumas experiências. Então pode ser que se você ler algum livro ou assistir um vídeo de outra pessoa, você veja outra definição. Mas essa é a minha definição de maturidade. Aliás, esse é o meu canal e é o meu blog, então sempre que eu compartilho as minhas percepções sobre o assunto. Tem gente que vem e fala assim, mas não é assim não, é por causa disso, eu não penso desse jeito. Tudo bem, você é livre para pensar do jeito que você quiser. Entenda que aqui no meu canal, e tanto no meu blog também, são os meus pontos de vista sobre as coisas. Óbvio que eu não faço uma coisa extremamente parcial, do tipo assim, é isso que eu acho e dane-se o resto. Eu busco encontrar consensos entre outros pensadores que eu também gosto muito e tal, e fontes de inspiração, livros que eu leio e tal. Mas no fim das contas, isso é um blog pessoal, isso é um canal de YouTube pessoal. Então, se você não concordar, se você achar que é outra coisa, tudo bem, não significa que você está errado. Nós temos opiniões diferentes. Então, vamos lá. Maturidade, para mim, ela é uma combinação de 3 fatores. Eu vou citar eles rapidamente e depois eu vou explicar melhor o que significam. Primeiro fator é você entender, aceitar que você é livre para fazer as suas escolhas. Segundo, você entender que toda escolha tem consequências. E o terceiro ponto é você aceitar lidar com as consequências das suas escolhas. Então a gente pode ver que é uma sequência. Você entende que você é livre para fazer escolhas, você entende que cada escolha tem uma consequência e você aceita lidar com as consequências de cada escolha. É óbvio que não é o que a gente vê por aí, em geral. Eu diria que assim, a nossa sociedade é muito imatura. A gente vê isso muito comum nas pessoas por aí, elas não seguirem um desses pontos ou nenhum dos 3. Eu era assim também, ainda sou em alguns aspectos, mas eu busco sempre aumentar a minha maturidade, que é um processo natural. Quando você vai buscando seu desenvolvimento pessoal e vai buscando ter uma vida mais justa, harmônica, plena, é inevitável que você suba nessa escala de maturidade, porque uma pessoa imatura é uma pessoa que se vê como vítima das circunstâncias, uma pessoa que não lida com responsabilidades, então surgem diversos conflitos na vida dessa pessoa. Então se você está buscando uma vida com menos conflitos, menos preocupações, menos estresse, inevitavelmente você precisa aumentar seu nível de maturidade. Então, eu vou explicar rapidamente esses 3 pontos, apesar de eu achar que o nome deles é bem claro, mas... Então, o primeiro, você precisa entender que você é livre para fazer suas escolhas. Existe um modo de pensar, bastante difundido, infelizmente, de que você não é livre para fazer suas escolhas. Você é vítima das escolhas de outras pessoas, tem coisas que estão fora do seu poder, você está apenas seguindo ordens, não tem nada que você possa fazer nessa situação. Isso é uma ilusão, tá? Sempre tem o que você possa fazer em qualquer situação. Se aquilo vai trazer o resultado esperado ou não é outra história, mas sempre há uma escolha. Tanto a ação como a não ação é uma escolha. Então se acontece uma determinada circunstância na sua vida e você diz, não tem nada que eu possa fazer, eu não vou fazer nada, isso é uma escolha, você está escolhendo não fazer nada. Então é inevitável fazer escolhas, o tempo todo nós fazemos escolhas. E você precisa compreender isso, você precisa compreender que você é livre para fazer qualquer escolha que você quiser.
Ah, eu quero mudar para a Arábia Saudita, largar minha esposa aqui no Brasil e casar com 10 mulheres lá na Arábia Saudita e virar um sultão e começar a vender petróleo. Faça isso. Existe essa escolha para que você faça. Se vai dar certo, se não vai dar certo, se é bom, se não é bom, é outra coisa. Mas você pode fazer qualquer escolha na sua vida. Você é livre para fazer qualquer escolha. Se a gente for fazer a comparação com uma pessoa imatura, então vamos dizer uma criança que, apesar de maturidade não ter a ver com idade, tem pessoas muito velhas que não têm maturidade, tem pessoas muito novas que já têm maturidade, mas vamos comparar com uma criança imatura. A criança não entende que ela pode fazer escolhas. Ela entende que os outros vão fazer escolhas por ela. Então, meu pai escolheu que eu vou para a escola, então eu preciso ir para a escola. E realmente, para a criança é assim. A criança ela realmente não tem essa independência ainda, essa autonomia, essa emancipação. Então, sim, a gente diz inclusive que a criança não tem uma maturidade tão alta porque realmente os outros tomam decisões por ela. Mas depois que você não é mais criança, e até na verdade algumas crianças nunca tiveram isso, você pode começar a fazer suas próprias escolhas. Pequenas coisas, qual é a cor da roupa que você quer colocar, até grandes coisas. Conforme você vai adquirindo essa sua independência, até depois que você aí para de morar com seus pais, ou até ainda mora com seus pais, mas começa a ter seu trabalho e tal, e buscar seus próprios caminhos na sua vida, escolhe o que você vai fazer na faculdade, escolhe quem você vai namorar, quando você vai encontrar com essa pessoa e tal. Então você começa a ganhar maior poder de escolha na sua vida. E idealmente, chega-se um ponto na sua vida em que você percebe que você é livre para fazer qualquer escolha na sua vida. Você não é sujeito às escolhas dos outros. Você pode escolher ser sujeito à escolha dos outros, mas você é livre para fazer essa escolha de ser ou não ser sujeito. Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, entender que as suas escolhas têm consequências. A criança também não entende isso. A pessoa imatura, ela não entende que a escolha dela tem consequência. Ela acha que ela pode escolher vir correndo aqui, pular nessa piscina atrás de mim e me molhar todo e não vai ter consequência nenhuma. É óbvio que vai haver consequências. Qual vai ser a consequência? Algumas são previsíveis, algumas são imprevisíveis. Pode ser que eu fique super bravo com ela e resolva dar um tapa nessa pessoa, ou pode ser que eu leve na brincadeira e pule também e comece a brincar com ela na piscina. Mas independente de qual será a consequência, há consequência. Toda ação traz uma reação. Isso é uma lei da física e isso também é uma lei do universo. O que você faz tem consequências. Toda escolha tem uma consequência. Então, conforme você vai buscando aumentar a sua maturidade, você vai começando a enxergar consequências. Então você percebe, bom, eu estou a fim de fazer aquilo ali. Se eu fizer aquilo ali, o que é provável que aconteça? É provável que aconteça isso, isso, isso. O que é improvável? Bom, é improvável isso, mas pode ser que aconteça. E o que não vai acontecer com certeza? Ah, isso, isso, isso. Você faz uma análise aí, que a gente inevitavelmente faz essa análise, e independente se está certo ou não está certo essa análise, você começa a compreender que as escolhas têm consequências. Então, a criança que põe o dedo na tomada não sabendo que ela vai tomar um choque, ela não tem essa noção ainda de consequência, ela não sabe o que é a eletricidade passando na tomada, ela não sabe o que é o dedo dela formando ali um condutor para aquela corrente e ela tomando choque, ela não entende isso. Mas com o passar do tempo, e por isso que é importante você ter essa percepção, esse awareness, veja as coisas que estão acontecendo na sua vida, todas, e comece a entender, isso é uma consequência do quê? Porque as circunstâncias todas, elas são consequência e causa, ao mesmo tempo. Tudo é uma causa e uma consequência. Então, eu estar aqui gravando esse vídeo é uma consequência da escolha que eu fiz de fazer um desafio de 30 dias e é a causa de, por exemplo, se começar a chover agora e eu me molhar, qual foi a causa? A causa foi eu estar aqui fora. Então, tudo é uma causa e uma consequência. Então, comece a ganhar essa percepção na sua vida de cada coisa que está acontecendo, do que aquilo é consequência. E isso pode causar o quê? Porque o decorrer da sua vida nada mais é do que uma série de causas e consequências, muitas inconscientes e espero que muitas conscientes. Conforme você vai ganhando consciência, você passa a escolher. Por exemplo, eu gosto de ir pra balada. Eu gosto de ir pra balada, dançar com meus amigos e tal.
Mas é uma coisa que eu parei de fazer, assim, reduzir drasticamente. Por quê? Porque eu não gosto mais? Não, eu ainda gosto, mas eu percebi consequências. O ir na balada me traz consequências, me coloca em contato com pessoas que estão num outro nível de vibração que não me interessa ter contato, me coloca em contato com tentações de bebida alcoólica, apesar de nunca fui alcoólatra, mas eu gosto de tomar um whiskyzinho e tal, e aí acabo tomando, porque tô na balada, tá todo mundo tomando e tal. Você poderia não tomar, Bruno? Poderia, mas me conhecendo essa história, eu sei que essa é uma das consequências. Eu acabo fazendo isso, tomando um whiskyzinho, que não me faz nada, mas no dia seguinte eu acordo mais tarde, com o corpo não 100%, com a mente não 100%, com o ouvido ainda ruim do som da balada. Atrapalha meu dia, porque eu gostaria de ter acordado cedo, porque eu gosto de acordar cedo. Então, aí eu vou percebendo que essas consequências eu não quero. E aí por isso eu faço a escolha de não fazer a causa, não criar a causa, que é ir na balada. Aí, óbvio, você vai percebendo isso e vai encontrando outras saídas. Bom, amanhã é domingo e eu realmente estou a fim de ficar o dia inteiro dormindo, então tudo bem, hoje você pode ir na balada e fazer isso. Mas aceite que haverão consequências. Na faculdade às vezes acontecia isso, tem prova no dia seguinte, na segunda-feira, mas no domingo a gente está afim de, nossa, vai rolar uma balada especial de domingo, aí vamos, depois a gente vai direto para a prova. Desconsiderando o quanto que isso pode impactar depois na minha performance nessa prova e o quanto que essa performance ruim nessa prova pode impactar o tanto que eu vou ter que estudar futuramente para a prova de recuperação e quanta insatisfação isso vai gerar comigo mesmo. Então, você desconsidera as consequências, né? A gente diz muito que adolescente é inconsequente porque eles não entendem que toda escolha tem consequências. Ele já entende que ele é livre para fazer as próprias escolhas, o adolescente é isso, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quiser, mas ele não entende que eu faço o que eu quiser significa terei consequências. E o terceiro ponto é arcar com as consequências. Então, ser maduro não é só entender que você é livre e entender que tem consequências, é aceitar, se comprometer, fazer a escolha de lidar com essas consequências. O que acontece, então, de novo, trazendo o cenário da imaturidade. Adolescente, escolha que ele quer fazer. Quer beber e quer dirigir. Ah, tô bebendo, tô no bar, quero pegar o carro da minha mãe e eu sou livre para fazer o que eu quiser, ninguém manda em mim. Então ele entende que ele é livre para fazer essa escolha. Tem consequências? Ah, pode ser que o guarda me pegue, pode ser que eu bata o carro, pode ser, mas não vai dar nada não, tal, não sei o que tem, e se der eu dou um jeito. E aí o que acontece? Ele não arca com as consequências. Aí acontece alguma coisa. O guarda vem e para ele tá bêbado. O que ele faz? Ele lida com isso? Não, ele dá um jeito de fugir. Seja suborno, seja chamar a mãe para resolver, seja sei lá o que ele vai fazer, fugir. Mas falar que era outro amigo que estava dirigindo, etc. Inventar, não vai fazer bafômetro, aí chama advogado, aí os pais pagam pelo advogado. É uma coisa que a gente vê muito frequente por aí. Porque ele não aceitou ainda que ele precisa lidar com as consequências das ações. Então, na nossa vida, a gente precisa lidar com as consequências. Por quê, Bruno? Isso é uma lei moral? Isso é uma... O que é? Está escrito na Bíblia? Não é por estar escrito na Bíblia ou por ser uma lei moral. É uma lei espiritual. Porque as situações que acontecem na sua vida, já ouviu falar de karma? As situações que acontecem na sua vida, se você não lida com elas, elas continuam retornando. Continuam retornando. Em breves palavras, isso é o karma. O karma são escolhas que você fez no passado ou em outras vidas, se você acredita nisso, que tiveram consequências que você não lidou com essas consequências ainda. Você escapou. Ou porque você morreu, ou porque você fugiu, ou porque você negligenciou, você não lidou. Então, karma nada mais é do que consequências não lidadas. Você não lidou com essas consequências ainda. Então, como a gente não quer ficar criando consequências negativas para a gente ter que lidar em outros momentos da nossa vida, a gente precisa arcar agora com essas consequências. Porque o melhor momento para lidar com as coisas é no momento em que elas surgem para você. Porque se não tivesse surgido, se surgiu naquele momento, é porque aquele é o momento de você lidar com aquilo, entendeu? Então, por isso, faça essa análise na sua vida para descobrir, será que eu sou uma pessoa madura? Será que eu sou imaturo? E não tem a ver com, eu faço muita brincadeira, eu faço muita piada, então eu sou imaturo, eu fico tirando sarro. Não, isso não tem a ver com maturidade e imaturidade. A maturidade é isso, tem a ver com você mesmo, as escolhas que você faz, as consequências que você tem. Se você entende, aceita, lida com elas ou não. Então, só para recapitular, para você fazer uma análise aí na sua vida de como é que você está
seu nível de maturidade. Aí todo mundo está num nível, uns mais, outros menos, mas ninguém é 100% maduro, ninguém é 100% imaturo, é uma escala, né? Tudo é uma escala. Então, para você identificar em que ponto você está nessa escala aí, veja então, se você hoje tem a convicção de que você é livre para fazer as suas escolhas, ou seja, você nunca coloca a responsabilidade pelas suas escolhas nas mãos de outras pessoas. Então, eu vou dar uma dica. Se você é desses que está falando, porque o governo isso, porque o governo aquilo, veja bem, aonde está a sua liberdade de fazer escolhas. Mas o governo está tolhendo a minha liberdade de fazer escolhas. Não está. Inclusive, se manifestar e protestar contra o governo é uma escolha que você tem. Então, escolha você sempre tem escolha. Então, veja, você está aceitando hoje que você é livre para fazer suas escolhas? Está fazendo as suas escolhas livremente? Ou está se colocando à mercê de outras pessoas? 2, você entende que cada escolha que você faz traz consequências? Muitas desejáveis, muitas indesejáveis, muitas previsíveis e muitas imprevisíveis. Você entende isso? E outro, você aceita lidar com as consequências? Então, quando você percebe, pode ser que tenha consequência isso, você está pronto para lidar com elas? Eu vou pegar o carro e vou dirigir bêbado. Pode acontecer de o guarda te parar e te levar para a cadeia. Você está pronto para lidar com isso? Não estou pronto para lidar com isso. Então, não faça. Não coloque em ação uma causa cuja consequência você não está preparado para lidar com ela. Essa é a verdadeira liberdade, não é fazer o que der na telha. É fazer aquilo que você tem vontade, entendendo que pode trazer consequências, aliás, que vai trazer consequências, e aceitando lidar com aquelas consequências. Isso é uma vida livre. Uma pessoa livre, uma vida madura, é uma vida em que você é livre para fazer o que quiser, consegue enxergar que haverão consequências e aceita lidar com as consequências. Se acontecer aquilo, eu vou lidar com isso. Eu não vou fugir não, eu vou lidar. Pronto, isso é maturidade. Então faça essa análise com você aí, não se cobre demais, porque cada um está num ponto dessa escala, mas está totalmente sob seu poder de escolha, avançar nessa escala de maturidade, se tornar uma pessoa mais madura. E o que você ganha se tornando mais maduro? Você ganha, primeiro, mais poder de felicidade, de atingir a felicidade, porque quanto mais você tem essa liberdade na sua vida, de escolhas e consequências e responsabilidade, mais liberdade, mais felicidade você tem. E o seu desenvolvimento espiritual e intelectual e emocional vai alavancar de uma maneira fantástica, porque você vai começar a se responsabilizar pela criação da sua vida, das circunstâncias da sua vida. Então faça esse pequeno teste aí desses 3 pontos da maturidade. Se você tem alguma percepção diferente ou igual, ou quer compartilhar alguma coisa aqui embaixo, sua própria jornada de maturidade, pode comentar aqui embaixo, eu respondo. O pessoal que visita o vídeo também pode responder, pode curtir, pode descurtir, independente, mas eu vou responder e vejo você no próximo vídeo amanhã. Grande abraço.